Bom dia, produtor rural, bom dia, amigo do canal de Quem Planta e Cria. No programa de hoje eu vou dividir com os amigos daqui do Terra Viva uma entrevista especial. Pena que é com um brasileiro que morreu recentemente, o professor José Walter Bautista Vidal. O professor Vidal foi um dos grandes pensadores da energia renovável no mundo. É um dos pais do Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, e também ajudou a elaborar a teoria da biomassa, que é o uso de matéria sólida, matéria vegetal, para a produção de energia. O professor Vidal morreu no dia 1º de junho, aos 78 anos. Ele era engenheiro de formação, doutor em física e foi professor da Unicamp e da UNB. E daqui a pouco a gente vai mostrar uma série de capítulos do pensamento dele sobre energias renováveis. E se o amigo quer assistir a programação daqui do canal de Quem Planta e Cria, acesse a internet no endereço tvterraviva.com.br. Quer mandar alguma pergunta aqui pra gente? Liga para o Terra Viva, 11 3131 3719. O endereço eletrônico é terravivasustentável@tvterraviva.com.br. Bom, eu tive a honra de entrevistar o professor Vidal durante o Congresso da Cana, que aconteceu em Uberaba no ano de 2008. Nessa entrevista, ele explica o conceito de energia e o potencial do Brasil nessa área de energias renováveis. Confira agora o pensamento do professor Vidal nessa primeira parte da entrevista. Se usarmos o açúcar, obtemos o álcool. Se usarmos os óleos vegetais, obtemos um excelente substituto dos óleos diesel. Então, além da questão da biomassa, quer dizer, multiplicar por um fator de 1 bilhão a energia do petróleo, o tempo também se encurta em 400 milhões de anos. Nós podemos ter combustíveis renováveis e limpos 400 milhões de anos antes do que os fósseis conseguem produzir. Veja que coisa espetacular. Então, realmente, esse programa da biomassa não só é uma proporção gigantesca, maior, como também encurta no tempo. O processo civilizatório pode se antecipar todo esse tempo, né? Veja que duas vantagens espetaculares que as energias renováveis e limpas de origem vegetal das regiões tropicais significa de avanço para o mundo, em questão de quantidade e de tempo. O Brasil tem vantagens comparativas excepcionais em relação a essa produção de energia renovável e limpa, né? O primeiro fato é de ser o único continente tropical, com grandes dimensões, recebendo uma quantidade gigantesca de energia solar, que o Brasil, pela fotossíntese das plantas, consegue converter em energia de fácil produção, de fácil uso. Isso aí, nenhum outro país chega perto dessa potencialidade brasileira. Agora, para você formar os hidratos de carbono, ao qual eu me referi, através da fotossíntese da planta, você precisa de CO2, você tira o CO2 do ar, mas você precisa de água. Então, a disponibilidade de água é fundamental. Aí se une o CO2 e a água e formam os hidratos de carbono, que são os açúcares, os amidos e a celulose, né? Então, são duas condições absolutamente fundamentais que o Brasil é disparado o único país do mundo que tem essa potencialidade de ser o único continente tropical e o que dispõe a maior proporção de água doce do planeta. O Brasil tem a maior proporção, 20 e tantos % da água doce do planeta está no Brasil, né? Tá certo? Uma grande proporção na região da Amazônia, né? O segundo país em proporção, o Brasil são 20 e tantos %, é o Canadá, que tem 14% da água doce do planeta. Mas a maior parte do ano, no Canadá, a água não é água, a água é gelo, é pedra, tá certo? Então, o Brasil é disparado o país que tem melhores condições de água, o que é uma vantagem comparativa excepcionalíssima, né? Quer dizer, além de ser o continente tropical, ainda tem a maior proporção de água. Vamos acompanhar agora mais um trecho da entrevista, onde ele fala sobre as possibilidades da energia renovável no Brasil. Acompanhe. O Brasil, ademais, sendo um continente,
ele tem uma fronteira agrícola de terras férteis em grande quantidade ainda vazia, né? Sem ocupação. Tem um espaço enorme para a ocupação. Esses números são avaliados pela FAO em 40 milhões de hectares, mas o IBGE já dá números bem mais altos dessa terra disponível. Quer dizer, nós temos a terra não ocupada, não utilizada, e isso é uma vantagem enorme, né? Os outros países praticamente estão utilizando toda a sua terra. No Brasil, uma grande proporção de terra não utilizada que poderia ser utilizada na produção de biomassa. Ademais, se esses 3 fatores fossem pouco, que já dão um privilégio absoluto para as regiões tropicais brasileiras, é que nós temos a melhor tecnologia do mundo, porque há 40 anos atrás foi a Secretaria de Tecnologia Industrial do Governo Federal que tomou a iniciativa de montar o programa do álcool. Então, ele teve uma base tecnológica, desde o início, muito consistente, incomparavelmente superior a qualquer outra parte do mundo. Então, nós temos as tecnologias mais eficientes de todo o mundo. Agora, evidentemente, tecnologia é uma coisa que evolui permanentemente. Quer dizer, embora nós sejamos a nação mais preparada do ponto de vista tecnológico, nós temos que aumentar os esforços no campo tecnológico, porque esses sempre dão resultados positivos, né? De eficiência, de produtividade e tudo isso, né? Agora, o Brasil, que tem essas vantagens comparativas excepcionais, não tem instrumentos para transformar essa imensa potencialidade em realidade. Por exemplo, você não tem nenhuma empresa de porte poderosa, como é a Petrobras na área da mineração do petróleo, na área das energias vegetais. Não tem nenhuma instituição cuidando disso. Isso é absolutamente fundamental. Você, para desenvolver tecnologia, para ocupar o mercado de distribuição mundial, você precisa de instituições muito capacitadas. E nesse capítulo ele fala sobre os gargalos para a implantação de uma política nacional de energia renovável. Acompanhe. Quando nós estávamos implantando o programa do álcool, evidentemente, por causa dessa capacidade ociosa, quem se beneficiou foi o usineiro, né, o produtor de açúcar, né, que tinha essa capacidade e que foi útil para o Brasil, porque eles responderam à altura, ganharam muito dinheiro, mas tinha uma componente social muito reduzida, né, porque só o grande proprietário que se beneficiou com esse programa. Isso me deixava muito insatisfeito, né? Então, procuramos uma maneira de como ajudar o pequeno produtor, como colocar o pequeno produtor rural com os benefícios desse programa. Aí foi tomada uma decisão, na época, de que 30% da produção da cana, né, necessária para a produção do álcool, seria produzida por pequenos produtores, 30%. E eles funcionaram muito bem, eles produziam o álcool, eles não produziam álcool, eles produziam a cana e essa cana era passada para o usineiro que produziu o álcool, né? Bom, aí houve uma dificuldade promovida pelos interesses do petróleo internacional, porque o Brasil estava crescendo muito na área energética, né? Aí, quer dizer, a pressão dos organismos financeiros internacionais obrigaram aos banqueiros nacionais, e eles aceitaram, né? Foi uma obrigação imposta, mas eles aceitaram, eles poderiam ter agido, de não promover o financiamento do capital de giro do pequeno produtor de cana. Aí, evidentemente, o pequeno produtor, sem condições de ter financiamento, eles não tinham condições de investir. Aí, esses 30% de produtores de cana começaram a abandonar o setor. Começaram a abandonar o setor porque eles não tinham financiamento, eles iam para aquelas áreas onde havia financiamento fácil, né?
que era a soja, o açúcar e vários outros setores, havia o financiamento. Para os produtores de cana foi cortado o financiamento. Aí isso criou um problema muito sério, porque 30% dos produtores de cana deixaram de produzir cana. Aí faltou álcool. E claro, como os pequenos produtores tinham investido na produção de cana e estava satisfazendo plenamente as necessidades, tá certo? Para o grande produtor usineiro voltar a produzir aquela cana que eles deixaram de produzir, é um período de quase 18 meses, né? Então, durante 18 meses, que foi o período em que o usineiro retomou a produção de cana como um todo, tá certo? Faltou álcool. Aí sucedeu a coisa mais absurda. Um país que tem condições de produzir álcool para o mundo, né, não estava conseguindo produzir álcool para o consumo nacional. Isso foi muito ruim, tá certo? E isso, repara o seguinte, começou aquela alta porcentagem de 98% de carros a álcool, começou a cair. Há 2 anos atrás chegou a menos de 1%, o que era 98%. Então, inclusive, hoje você tem dificuldade de comprar um carro que use o álcool exclusivamente. As produtoras automobilísticas não estão produzindo. Está ocorrendo agora o que ocorreu antes em relação aos motores a gasolina, que você queria comprar um motor a gasolina, tinha que encomendar, tinha que esperar vários meses, né? Por exemplo, eu não consegui comprar um carro a álcool quando eu mudei o meu primeiro carro a álcool. O meu carro é a gasolina, por dificuldades de compra, porque a indústria automobilística não está produzindo carros a álcool. Então, as consequências foram muito danosas da falta de álcool e criou uma imagem na população de que o álcool pode faltar. Veja só, aquilo foi uma medida draconiana tomada pelo setor financeiro internacional, induzindo o setor financeiro nacional a não promover os financiamentos dos produtores de cana. Essa foi a causa. É claro que, coincidentemente, na mesma época, o preço do açúcar estava muito favorável e algum usineiro que outro, em vez de produzir álcool, exportava o açúcar, né, em vez de produzir álcool. Então, houve uma pequena participação que foi, na época, considerada a razão principal. Mas não foi. A razão principal foi que 30% dos produtores de cana deixaram de produzir e criaram um vácuo, evidentemente, no setor produtivo. Vamos acompanhar agora mais um trecho da entrevista onde ele fala sobre as possibilidades da energia renovável no Brasil. Acompanhe. A energia é um fator físico estratégico da maior importância, né? O primeiro princípio da termodinâmica diz que nada se move ou se transforma no universo físico sem energia. Sem energia não há agricultura, não há indústria, não há transporte, não há comunicação. E mais ainda, energia é a capacidade de produzir trabalho. Sem energia não há o trabalho. O trabalho do homem, o trabalho da máquina e o trabalho da natureza. Então a energia é o ente de poder mais importante do processo civilizatório. Então, com um papel absolutamente estratégico na construção das nações. E quanto mais a nação for utilizando os seus recursos naturais de maneira eficiente, mais precisa de energia, né? Acontece que os países hegemônicos, todos eles estão situados nas regiões temperadas e frias do planeta. E, portanto, não tem a grande fonte de energia que é o Sol. E por esse fato de não terem Sol, não terem uma energia em grande abundância, eles partiram para usar as formas fósseis, que levam centenas de milhões de anos para se formar.
Então, o mundo hegemônico passou a usar, quer dizer, as reservas subterrâneas de petróleo, de carvão, etc., porque eles não têm energia em grande abundância, né? E a grande fonte de energia é o Sol. Toda a energia que o homem tem usado ao longo do tempo, com apenas 3 exceções, vem do Sol. As 3 exceções são a energia das marés, que vem do campo gravitacional Terra-Lua, a energia geotérmica, o núcleo da Terra é ferro-níquel fundido a alta temperatura, e são as formas nucleares, a fissão nuclear e a fusão nuclear. Então, fora essas exceções, tudo vem do Sol. Energia hidráulica, energia eólica, energia da biomassa, o petróleo, o xisto, o carvão, tudo vem do Sol. Tudo vem do Sol. E aí, quer dizer, vem uma das razões principais, talvez a principal, de que o Brasil é o único continente tropical. É aquele que tem a energia que vem do Sol em grande quantidade, de uma maneira, quer dizer, intensa, né? Então, essa energia solar, formada pela fusão nuclear, é gigantesca, né? E ela se espalha pelo cosmos, né? Se espalha em todas as direções. Uma pequeníssima proporção dessa energia, quer dizer, que vem do Sol, alcança o hemisfério da Terra, que está situado a 150 milhões de quilômetros do Sol. Pois bem, essa pequeníssima quantidade em relação ao que o Sol produz, tá certo, equivale em um dia a todas as energias de todo o petróleo descoberto em todos os tempos. Então, a civilização do petróleo é a civilização de um dia de energia solar. Veja que coisa fantástica, né? Então, é o Sol, a nossa fonte de energia maior, né? E, evidentemente, essa energia que cai sobre o hemisfério da Terra, vindo do Sol, ela se espalha de maneira irregular, né? Ela se concentra nas regiões tropicais e vai se fazendo até chegar aos polos, né? Então, como o Brasil é o único continente tropical, nós somos os privilegiados pela energia solar, porque a energia solar concentra uma grande quantidade de energia no continente brasileiro. Essa é o primeiro fundamento para essa abundância de biomassa no Brasil, porque a quantidade de sol que chega no Brasil é imensa, né? Muito maior do que em qualquer outro país do mundo. Em quantidade de energia, o Brasil é absolutamente absoluto, não é? Quer dizer, sem o Brasil não é possível esse programa de energias renováveis. Daí o professor Vidal falando sobre o poder do sol, né, a capacidade que o Brasil tem em absorver essa energia solar e transformar isso em movimento, em trabalho, em dinheiro. E o professor Vidal tem inclusive um livro muito interessante chamado O Poder dos Trópicos. Se o amigo puder adquirir e manter na sua estante e ler de vez em quando, é muito interessante, onde ele explica o papel do sol no futuro da evolução e do desenvolvimento do Brasil. Bom, e por fim, vamos ao recado do professor Bautista Vidal, com toda a experiência de vida e o conhecimento dele sobre energia. Acompanhe. A energia renovável está sem pai e sem mãe em relação ao Estado, né? E precisa a participação do Estado, porque exige políticas públicas, exige grande capacidade de conhecimentos, exige possibilidade de investimentos de quantias importantes, tá certo? Então, nós estamos carentes desta instrumento essencial para representar a imensa potencialidade energética brasileira. Quer dizer, aqui vem os japoneses, vem os alemães, todo mundo querendo, quer dizer, resolver o problema deles com a energia brasileira, mas não tem interlocutor. Quem é que cuida da energia renovável?
o pequeno produtor, ele não tem condições de arcar com essa tremenda responsabilidade. Pois é, e nós continuamos sem esse interlocutor para discutir energia aqui no Brasil. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa entrevista com o professor Vidal foi gravada há 4 anos, quase 5 anos, e infelizmente ele morreu no começo de junho de 2013, mas o amigo pôde ver aí a lucidez desse homem, a paixão que ele tem por um projeto brasileiro, consistente, firme, sobre energia renovável. E o Brasil não tem como sair desse caminho, é inevitável. Esse é o caminho do Brasil, usar as várias formas de energia. Energia solar, energia eólica, usar energia vegetal, usar etanol. Nós temos uma vasta oferta de fontes de energia, porque nós somos a civilização da fotossíntese. O Brasil tem esse reator ligado o ano todo, que é o Sol, oferecendo energia gratuitamente para a gente. E tecnologias temos, só precisamos de políticas sérias para implantar a exploração desse tipo de energia. O programa de hoje vai ficando por aqui e a gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.